Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter Naig, eu sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo e não conheça a nossa igreja, você pode conhecê-la através do link que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontrará o site da nossa igreja, onde você também vai encontrar nele o horário dos nossos trabalhos, endereço e mais informações sobre o que temos feito pelo reino de Deus. Muito bem, o que nós faremos hoje é concluir os nossos estudos no livro do profeta menor, do profeta Ageu. Um profeta que tem uma mensagem curta, são apenas 2 capítulos em nossa Bíblia, dá 2 folhas só de papel, mas é uma mensagem muito relevante para os nossos dias, assim como foi para a sua época. E hoje nós vamos estudar o seguinte tema: o retorno do rei. E eu espero deixar claro no transcorrer do tempo, do estudo do nosso texto, como que isso está presente no texto e como que isso é importante para nós. Mas antes de chegar no nosso texto, que vai do capítulo 2, verso 20 a 23, eu quero fazer uma breve recapitulação com você do que já vimos até aqui. No capítulo 1, nós temos o profeta Ageu dando uma bronca no povo, em nome de Deus, né? Deus falando através do profeta Ageu, dando uma bronca, e um povo que não estava fazendo o que devia fazer. Um povo que não estava reconstruindo o templo de Jerusalém. E ao invés de fazer isso, estavam cuidando de suas próprias casas, trabalhando na decoração de suas casas. E Deus dá uma bronca nos seguintes termos: olha, vocês falam que não está na hora de reconstruir o templo, mas tempo para reconstruir a casa de vocês têm, né? E é por isso que minha mão está pesando sobre vocês. Portanto, se arrependam e voltem para a reconstrução do templo. E quando o povo não estava trabalhando na reconstrução do templo, não era apenas uma questão arquitetônica que estava de lado. O templo no Antigo Testamento simbolizava a presença e o governo de Deus no meio do povo. Quando o povo não se preocupa com o templo, o povo não se preocupa com o domínio de Deus sobre sua vida. Não era uma questão meramente arquitetônica, era uma questão de apostasia, se afastar da fé. O povo estava se esfriando e rejeitando a autoridade de Deus e a preciosidade da presença de Deus em suas vidas. E ao final do capítulo 1, nós encontramos o nosso Deus movendo o coração de todo o povo, do governador, do sacerdote e de todo o povo, ao arrependimento. E é isso que acontece. O povo se arrepende de seus pecados e volta à reconstrução do templo. E juntamente com isso, Deus promete a sua presença, promete o seu favor, promete a sua bênção sobre o povo. Já no capítulo 2, na primeira parte dele, do verso 1 até o verso 9, nós temos um segundo problema surgindo. Se o primeiro era a não reconstrução do templo, o segundo problema surgiu por causa da reconstrução do templo. Porque alguns dos que estavam no trabalho da reconstrução viveram para ver o templo de Salomão, 60 e poucos anos antes desse contexto, quando o templo de Salomão ainda estava na Jerusalém, cheia de muros, antes do cativeiro. O que aconteceu? Em 586, Nabucodonosor foi enviado por Deus, junto com todo o exército babilônico, para destruir o Reino do Sul. Por quê? O Reino do Sul estava em rebeldia contra Deus, não guardava mais os mandamentos, não estava mais nem aí para nada, e ainda pensava da seguinte forma: temos o templo. Se temos o templo, está tudo certo com a gente. E Deus mostra que não. Manda Nabucodonosor, a cidade destruída, o templo é queimado e o povo é levado para o cativeiro por 70 anos lá na Babilônia. E no contexto do capítulo 2 de Ageu, alguns homens e mulheres que viveram antes do cativeiro, que agora já eram bem idosos, estavam olhando para aquele segundo templo e chorando de tristeza. Isso nós encontramos nos livros de Esdras e de Neemias, homens que trabalharam nesse período da reconstrução. E esse desânimo que tomava o coração do povo era aquele desânimo que nós vimos, que é da expectativa e da realidade. O povo pensava: Deus está conosco, Deus acabou de falar com a gente através de Ageu que devemos reconstruir, vamos trabalhar. E na hora que o negócio começa a subir, eles percebem: poxa vida, não vai ficar igual ao templo de Salomão. E aí dá desânimo. E Deus fala para o povo: não se desanimem, façam o que vocês têm que fazer, sejam fiéis, trabalhem arduamente, porque eu estou com vocês. E eu tornarei a glória dessa segunda casa ainda maior do que a glória da primeira. Depois disso, um outro problema ainda surgiu. O povo voltou a ficar reanimado, continuou trabalhando na reconstrução. Só que durante o trabalho da reconstrução, alguns começaram a pensar assim: eu estou trabalhando para reconstruir o templo do Senhor. Se eu estou trabalhando no templo, logo eu estou bem com Deus. Se eu estou envolvido na construção de todo esse edifício sagrado, de todo o sistema sacrificial, então eu estou bem com Deus. Eles pensavam que a santidade era contagiosa, era radioativa. Você está no lugar certo, então você é contaminado pela santidade. E Ageu nos mostra que não.
A santidade ela é nutrida por um relacionamento pessoal e individual com Deus, também coletivo, mas deve começar no individual. Porque o povo pensava, pelo simples estar envolvido na obra do Senhor, isso os tornava mais santos. Isso justificava toda a sua vida. Mas Ageu fala que não. Nós devemos trabalhar para que toda a nossa vida seja santificada. Seja trabalhando no templo, seja trabalhando no mercado, seja dentro da sua casa. Em cada momento, em cada lugar, a nossa santidade com relação a Deus deve ser nutrida por um relacionamento sincero com Ele. Agora, no fim do texto, no texto de hoje, nós encontramos uma profecia que foi dirigida para o governador de Judá, um tal de Zorobabel. E essa profecia foi dita no mesmo dia da anterior. E por que isso é importante e interessante para nós? Porque na profecia anterior, do versículo 10 a 19 do capítulo 2, nós temos Deus falando com os sacerdotes, com a sua figura principal, no sumo sacerdote Josué. E agora, no final do livro, Deus fala com o governador Zorobabel. Deus estava se dirigindo a toda a liderança da nação, a liderança religiosa e a liderança civil, para que toda a nação, todo o povo voltasse ao propósito que Deus tinha estabelecido para o povo. Se então o povo tinha que aprender a ter santidade, priorizar a presença de Deus e priorizar sua fidelidade, independente das aparências, agora nesse texto o povo devia aprender que o rei estava voltando. Como isso está no texto? Olha o que o texto nos diz. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, o mesmo dia da profecia anterior, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Antes de ler o que deve ser dito a Zorobabel, algo muito importante para entendermos esse texto é entender quem foi Zorobabel e por que ele era governador e não rei de Judá. Aqui eu já deixei a pista. Zorobabel era um descendente da família de Davi. Zorobabel era um descendente da linhagem real. Se não, o exílio não tivesse acontecido, Zorobabel seria o rei de Judá, o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Essa era a função original que ele deveria exercer. Mas, por conta do exílio, por conta de todo esse período de vergonha e disciplina que o povo foi submetido, as coisas não eram mais assim. O Império Persa, que é o império que governava Jerusalém naquela época, o império que liberou o povo judeu para voltar para a sua terra, era um império que trabalhava com sátrapas. E o que era um sátrapa? O sátrapa era um governador que trabalhava para o Império Persa e governava uma das províncias do império. No caso, Zorobabel não era o rei de Judá, ele era o sátrapa que cuidava da divisão territorial de Judá. Ele era apenas um gerente para o Império da Pérsia. É claro que talvez Zorobabel não se considerasse assim, talvez ele não gostasse desse título, mas era assim que ele era tratado, assim que ele era visto pelo povo. Não como o rei de Judá, mas como governador, aquele homem submetido a outro império que agora exerce meramente funções políticas para cuidar do povo. E aqui está o problema. O povo, antes de ir para o cativeiro, tinha uma expectativa, que eu quero explicar para você agora, o que é a expectativa messiânica. Esse é um ponto chave de todo o Antigo Testamento. Se você não sabe o que é isso, você vai ter muita dificuldade de entender toda a mensagem de Gênesis até Malaquias. Em poucas palavras, o que seria a expectativa messiânica? É uma expectativa, um sentimento nutrido no coração do povo de Deus, que pegava as promessas que Deus falou ao povo desde Adão e Eva, e através dessas promessas, dessas falas de Deus, o povo ia construindo uma ideia de quem seria o Messias, com base no que Deus prometeu. Por exemplo, lembre-se de Adão e Eva? Estavam no jardim, pecaram contra o Senhor e foram afastados da presença de Deus. Mas o que Deus fala para a serpente, parte dos castigos das maldições? Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. O que aconteceria? Em algum momento do futuro, viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar desse descendente. O que esse texto significa? Que um dia Deus enviaria um homem, descendente de Eva, que pisaria na cabeça da serpente. Ele colocaria um fim em toda a maldição que o homem, a mulher e o diabo colocaram sobre o mundo. Então, já na época de Adão e Eva, existia a expectativa de que um Deus viria um homem para restaurar toda aquela maldição e trazer o povo de volta a uma comunhão perfeita com Deus. Com o passar do tempo, nós temos essa promessa sendo aumentada. Não que ela vai mudando, mas que ela vai ganhando novas pistas, novas dicas de quem é esse homem. Sim, Adão e Eva nós sabemos que é um homem descendente humano de Adão e Eva que faria isso. Em Abraão nós já sabemos que é um descendente dele e que através desse descendente
todas as famílias da terra seriam abençoadas. Passando um pouco mais de tempo, é que eu quero resumir bem a história, nós chegamos em Davi, que recebeu do profeta Natã a promessa de Deus de que não faltariam reis para se assentar no trono da casa de Davi, e que viria um rei que governaria eternamente. Isso nós temos nos livros de Samuel, temos isso nos Salmos e temos isso no profeta Isaías. O povo da época, antes do cativeiro, então, olhava para a figura do rei que era homem, que era descendente de Abraão e que era descendente de Davi, como aquele que possivelmente seria o que colocaria fim em toda maldição, aquele que seria o Messias, o Cristo, que hoje nós sabemos que é Jesus. Mas o povo do Antigo Testamento ia nutrindo essa expectativa messiânica com base nas promessas. E quando nós olhamos para Zorobabel nesse contexto do profeta Ageu, nós vemos um completo problema acontecendo. Porque o povo olharia para Zorobabel e veria nele não um rei, não alguém que talvez cumpriria as expectativas messiânicas, mas vem nele um homem que foi governado por outros impérios. Vem nele um homem submisso a autoridades pagãs. Um homem que não tem o título de rei de Judá, alguém que talvez seria o Messias ou que traria o Messias ao mundo na sua descendência. Vem ele como um símbolo de vergonha, assim como toda a nação estava envergonhada da sua situação de disciplina no cativeiro babilônico. E o que Deus vai fazer nessa promessa é mostrar que o rei está voltando, que o retorno do rei é algo real. Olha o que o texto diz a partir da fala para Zorobabel. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E para entender bem esse texto, precisamos olhar para Jeremias. Esse texto que está aqui no slide. Jeremias 22, 24 a 25. Por que esse texto é importante? Porque ele vai falar com o avô de Zorobabel, um tal de Jeconias. Olha o que o texto diz. Isso aqui no período antes do cativeiro. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse anel do selo, repare a linguagem, ainda que fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos do que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Deus tinha falado claramente para aquele povo rebelde, para esse rei rebelde, o Jeconias. Acabou. Vocês se rebelaram contra mim, eu enviei profetas, eu chamei a atenção de vocês várias e várias vezes, vocês não me deram ouvido. Portanto, saiba que eu vou tirar você da minha mão, como se você fosse um anel de selo da minha mão direita. Eu vou tirar a autoridade que eu te dei como rei, seu representante meu no governo do povo de Deus. Eu vou tirar essa autoridade de você e você não é mais essa figura para o povo. E além disso, fala da maldição, que o povo da Babilônia viria para dominar o povo de Israel. Deus falou claramente isso. E mesmo assim o povo não se arrependeu. Agora, 60, 70 anos depois dessa profecia ser dada a Jeconias, nós temos o neto dele, Zorobabel, ouvindo uma reversão da maldição. É isso que o final do texto fala. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. O que Deus está falando para Zorobabel e que todo o povo ouviria depois disso, é que Deus estava agora colocando a sua autoridade de volta na mão do rei. Ele estava agora restaurando no coração do povo a esperança, a expectativa messiânica, a expectativa de que Deus não abandonou o seu povo e de que Deus ainda enviaria um homem, um rei, um descendente de Davi, um descendente de Abraão, um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e colocaria um fim em toda a maldição que nós criamos nesse mundo. O povo, então, que veio de uma situação de vergonha, de cativeiro, de medo, agora teria na figura de Zorobabel e nessa profecia a sua esperança ressuscitada. Teria em Zorobabel o prenúncio daquilo que Deus faria no futuro. E por que eu digo isso? Porque todos os homens daquela época que viram Zorobabel, e lendo a história da igreja, lendo a história do povo de Deus, nós vemos que Zorobabel não fez essas coisas. Ele não fez abalar céu e terra, ele não derribou tronos, ele não se tornou o grande Messias. Não, ele continuou sendo governador submisso ao Império Persa. Mas o povo estava ouvindo que na linhagem de Zorobabel
na figura de Zorobabel, como se Zorobabel fosse um tipo, um símbolo daquele rei que viria, Deus ainda estava com sua promessa de pé. Deus ainda estava comprometido em enviar aquele que tem autoridade divina de governar o povo de Deus. Então, o povo estava ouvindo que há esperança. O rei está voltando. Talvez não o Zorobabel, talvez não o filho de Zorobabel, mas um dia eu ainda vou cumprir essa promessa que eu falei para vocês. Então toda aquela vergonha, todo aquele medo de que eu não estou mais com vocês deve ser largado. Vocês devem se reanimar, sabendo que eu, o Deus de Israel, estou do lado de vocês. Que eu, o Deus de Israel, enviarei um rei. E que eu, o rei de Israel, trarei o Messias para salvar o meu povo. Assim como enviou Moisés, assim como enviou Gideão, enviou vários homens do passado para libertar o povo, eu enviarei um homem que colocará um fim em toda maldição. E o povo, lendo isso, ficaria cheio de alegria. E o que mais o texto nos mostra, além dessa pista de que o rei está voltando? Nós temos também um anúncio de que Deus reverteria todo o céu e toda a terra para que isso se cumprisse. Quando fala, farei abalar céu e terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros, cairão um para a espada do outro. Ou seja, Deus pegaria todo o cenário político, todo o sistema vigente no mundo e chacoalharia ele, mudaria todas as peças de lugar para fazer o seu plano se cumprir, para mostrar para o povo também de que além de que o rei ainda viria, o Messias ainda viria, Deus também estava no controle de tudo. Não era a Pérsia, não era a Babilônia, não eram os gregos, os romanos, seja lá quem for. O nosso Deus tem controle sobre a história. O nosso Deus move todas as peças do tabuleiro político, do tabuleiro da história, reescreve os livros da história para fazer a sua promessa se cumprir. E como que isso aconteceu na história? Como que essa promessa se cumpre na história? No passar dos próximos 500 anos de história, 500 e poucos anos depois disso ser dito, vem o verdadeiro rei. O rei prometido, Jesus Cristo. Quando nós encontramos a profecia de Ageu, Zacarias e Malaquias, e depois aquela página em branca, nós temos um período de tempo que era como se fosse aquelas últimas horas da madrugada, antes do sol nascer e trazer todo aquele seu brilho e seu calor para o mundo. Nós estamos agora nos últimos dias para a vinda do Messias, aqui em Ageu. E passados esses 500 e poucos anos, nasce em Belém o rei, o filho de Davi, o herdeiro das promessas dadas a Abraão, aquele que herdaria e abençoaria toda a terra, aquele que pisaria a cabeça da serpente e governaria para sempre Israel e todas as nações, Jesus Cristo. Ele veio e cumpriu essa profecia. Aqui fala Zorobabel, como se fosse É uma linguagem muito comum na Bíblia, de falar do antepassado se referindo a pessoas que virão no futuro. Deus estava cumprindo, através da profecia dada a Zorobabel, a sua promessa de que não faltaria rei em Israel e que um dia virá esse rei, que é o servo de Deus, que é aquele escolhido de Deus, o anel de selar do Senhor, para cumprir todas as promessas e toda a esperança que o povo tinha no Antigo Testamento. Então, o que nós podemos aprender e concluir desse texto tão precioso da palavra de Deus? Nós encontramos o seguinte: primeiro, o problema. Os nossos irmãos do passado estavam sem esperanças, pois a figura do Messias já parecia uma ilusão dos antepassados. Naquela época, o povo estava sem esperança, sem alegria, sem nenhum ânimo para viver. Por quê? Perdemos o templo, perdemos a cidade, perdemos o rei, o que nós temos hoje é um governador, é um sátrapa. Agora Deus está falando para eles: não desanimem, não percam a esperança. Eu ainda estou vivo, eu ainda tenho soberania sobre tudo e todos, eu ainda vou fazer cumprir a minha promessa. Então tenham esperança. O povo naquela época ainda ia passar por vários problemas na história, o governo dos gregos, o governo dos romanos, tudo isso ainda aconteceria. Mas o Messias viria. E saber que o Messias viria, que a dor um dia teria fim, que a promessa um dia se cumpriria, te dá esperança para viver hoje. Lá no seminário, a gente tem uma matéria chamada escatologia, o estudo das últimas coisas. E algo que praticamente todo professor de escatologia fala é: a sua visão do futuro, do fim das coisas, molda a sua atitude no presente. Isso era verdade para o povo antes de Cristo e para nós hoje. O povo do Antigo Testamento, sabendo que o Messias viria, viveria o seu presente diferente. Viveria o seu presente com esperança, sabendo que um dia Deus faria suas promessas se cumprirem perfeitamente. Que um dia todo pecado, todo problema de relacionamento com Deus e com os homens e com o mundo e com nós mesmos, um dia tudo isso teria fim. E quando Cristo vem, ele começa a resolver todos os problemas que existem na humanidade. E hoje nós também, o Messias já veio, mas o texto em Hebreus 12, 26 a 29, nos fala que
esse texto aqui de Ageu vai se cumprir na segunda vinda de Cristo plenamente. Porque quando Cristo nasceu em Belém, ele começou a estabelecer o seu reino mais visivelmente nessa terra, através da sua igreja. Mas no fim de todos os tempos, no fim das eras, quando ele voltar, ele fará exatamente isso aqui. Ele vai fazer abalar o céu e a terra, vai derribar o trono dos reinos, destruir a força dos reinos das nações, vai destruir os carros, os cavaleiros e tudo mais. Ele vai colocar um fim em todo o sistema atual, estabelecer um reino perfeito, com só um cabeça, com só um sábio conselheiro, um rei perfeito, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E nesse dia final, nós, juntamente com o povo daquela época, vamos bater palmas, louvar e celebrar esse rei, que veio para vencer e governa tudo e todos. A esperança do povo no Antigo Testamento e a nossa esperança hoje ainda é a mesma, a vinda do Messias. E como isso se aplica mais diretamente para a minha vida e para a sua vida? Com relação à sua vida cotidiana, em tudo que você faz. Quando você vive sua vida sem esperança no Messias, você vai viver sua vida com esperança em alguma outra coisa. Se Jesus não é a sua esperança para resolver seus conflitos, se Jesus não é a minha esperança para resolver a minha vida, se Jesus não é a minha esperança para me dar paz, para resolver meu problema da ansiedade, para resolver meus problemas de relacionamento uns com os outros, comigo mesmo e com Deus, eu vou colocar minha esperança em alguma outra coisa. Eu vou colocar esperança nas minhas obras, vou colocar esperança na igreja, vou colocar esperança nos políticos, vou colocar esperança nos meus pais, nos meus filhos, na minha saúde, na minha qualidade financeiramente falando. Eu vou colocar esperança em algum outro lugar. E isso vai te levar para o sofrimento inevitável e merecido. Porque Deus nos dá promessas e mais promessas, profetas e mais profetas, mensageiros e mais mensageiros para falar. O rei já está voltando. Esse rei que realmente resolve o nosso problema. Esse rei que realmente nos dá esperança. É nele que você e eu precisamos confiar. É nele que o povo de Ageu, da época de Ageu, precisava confiar. E ouvindo essas promessas naquela época e ouvindo essas promessas hoje, o nosso coração tem que se aquietar, sabendo que nós temos um rei que está vivo, um rei que vai voltar, um rei que tem controle sobre toda a história e tudo que acontece em suas mãos. E sabendo disso, pegar esse conhecimento, descer para cá, para que daqui flua para toda a nossa vida. Todas as nossas atitudes espelhem, reflitam essa esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo, nosso Rei perfeito. Por isso, esperança não é apenas uma palavra comum no nosso vocabulário. Esperança deve ser um termo vago que nós utilizamos à torta e à direito. Esperança, para mim e para você, deve ser um termo que nos remete a uma pessoa, a um rei, aquele que realmente coloca fim em todo sofrimento, em toda vergonha, em toda dor, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do profeta Ageu. Esse é o nosso estudo de hoje, aqui que eu quero encerrar com você. E caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o livro do profeta Ageu, algo que eu falei que não ficou claro, algo que você não concorda comigo, uma pergunta, uma dúvida sobre o texto, sobre algo que eu mencionei aqui, escreva aqui embaixo nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal para poder receber notificações de quando vão surgir outros vídeos, outros estudos. Mas interaja aqui embaixo, não tenha vergonha não. Teria alegria em te responder caso você tenha uma dúvida sobre o texto ou algum comentário sobre o que foi dito até aqui. Que Deus te abençoe profundamente, que esses livros pequenininhos do Antigo Testamento façam parte da sua vida, parte do seu imaginário, parte da sua devoção a Deus. Tenha esperança no Rei. Não viva de aparências. Não viva pensando que santidade é algo contagioso. Não viva daquilo que você vê, mas daquilo que Deus promete e fala que é verdade. Viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. É o que eu oro, é o que eu peço para que você faça, é o que eu peço para que Deus nos dê graça para fazer. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja. Amém.